Olá, boa noite. Estados Unidos enviam caças à Groenlândia e governo da ilha pede para a população se preparar para a invasão. Presidente Lula diz que Donald Trump quer governar o mundo por rede social. Ministro Dias Toffoli marca depoimentos do caso Master para a semana que vem e autoriza acesso das defesas à investigação. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Os depoimentos da investigação sobre o Banco Master já têm data marcada. Vamos ao vivo a Brasília para conversar com a Vanessa Lima. Vanessa, boa noite para você. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Os 8 investigados vão ser ouvidos no início da próxima semana, nos dias 26 e 27 de janeiro. Alguns dos depoimentos serão por videoconferência, outros presencialmente aqui no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal havia solicitado 6 dias para colher os depoimentos, mas o ministro Dias Toffoli, relator do caso, autorizou apenas 2 datas, o que gerou ainda mais um atrito entre Toffoli e a Polícia Federal. Vão ser ouvidos diretores do Banco Master, do Banco de Brasília e empresários. Todos são investigados na primeira fase da Operação Compliance Zero. Os desdobramentos do caso Master têm repercutido aqui em Brasília. O presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, antecipou a volta das férias para tratar do caso com outros ministros da Corte. Ele quer criar um código de conduta para magistrados. No Senado, a oposição afirma ter conseguido assinaturas suficientes para instalar uma CPI sobre a suposta fraude no sistema financeiro. Giovana. Obrigada por trazer esse resumo para a gente, Vanessa Lima, direto de Brasília. E o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar que suspende regras do município de São Paulo sobre o funcionamento de aplicativos de mototáxi. Agora quem traz os detalhes é a Maria Fernanda Luxinger. Boa noite, Maria Fernanda. Oi, Giovana. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, as normas municipais criaram barreiras desproporcionais para o exercício da atividade e ultrapassaram os limites da atuação dos municípios. Segundo a liminar, que suspendeu regras como o credenciamento obrigatório, que impediu o início da atividade enquanto a prefeitura não analisasse os pedidos, e também a exigência da placa vermelha, que identifica a categoria aluguel nas motos. A decisão, que já está valendo, deve ser submetida à aprovação do plenário do STF. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que lamenta a falta de sensibilidade da decisão e que o direito do município de regulamentar a atividade é garantido por lei federal. Afirmou também ter a confiança de que o plenário do STF vai reverter a decisão individual de Alexandre de Moraes. Giovana. Seguimos acompanhando. Muito obrigada, Maria Fernanda. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, propôs que companhias aéreas não sejam responsabilizadas por atrasos ou cancelamentos de voos provocados por eventos de força maior, como condições climáticas severas, por exemplo. A ideia vai passar por consulta pública e pessoas e empresas poderão sugerir mudanças no texto por 45 dias. Essa iniciativa faz parte de um esforço para reduzir o alto nível de judicialização no setor, considerado pela ANAC como desproporcional em relação a outros mercados internacionais. No Rio de Janeiro, a chuva forte deixou ruas inundadas e moradores no prejuízo. Vamos até lá, então, falar com o Leonardo Aque, que acompanha a situação por lá. Boa noite, continua chovendo por aí, Léo? Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. A chuva deu uma trégua por enquanto. Mais cedo, a capital registrou 40 bolsões de água e 2 pontos de alagamentos. Na Baixada Fluminense, Duque de Caxias foi a cidade mais castigada. Ruas ficaram inundadas e carros foram arrastados. A enxurrada também derrubou o muro de uma unidade de pronto atendimento. Ninguém se feriu. Agora, em Itaguaí, choveu em 24
24 horas, 1/3 do esperado para todo o mês. Ruas se transformaram em rios e casas foram invadidas pela água. Em todo o estado, 24 cidades entraram no alerta de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui na capital, a Marinha emitiu aviso de ressaca até a noite desta quarta-feira. As ondas podem chegar a 2,5 metros de altura. Giovana. Obrigada, Léo, pelas informações. E olha, em Belo Horizonte, pelo menos 8 árvores caíram desde segunda-feira por causa das chuvas. Uma delas, de grande porte, derrubou junto a fiação elétrica e 3 postes. Uma moto ficou presa sob os fios, mas ninguém ficou ferido. A previsão para esta quarta-feira é de céu nublado, com mais possibilidade de pancadas de chuva em BH. E um incêndio de grandes proporções atingiu uma usina de etanol em Carapaó, em Mato Grosso do Sul. A fumaça pôde ser vista de longe e assustou moradores da cidade. Segundo a empresa responsável pela usina, bombeiros civis que trabalham no local controlaram o fogo. 3 caminhões-pipa foram usados no combate às chamas. Em seguida, o corpo de bombeiros chegou para o rescaldo. O incêndio começou em uma torre de resfriamento da caldeira. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. O incêndio foi em Carapó. Só uma correção, então. Voltando aqui, a Marinha instaurou um inquérito para investigar o naufrágio de um catamarã em Fortaleza. A embarcação afundou na enseada do Mucuripe. A Capitania dos Portos do Ceará fez uma inspeção no local e o proprietário informou que não havia pessoas a bordo e que pretende realizar a reflutuação do catamarã. As causas ainda não foram divulgadas. E o Tribunal Superior Eleitoral propôs mudanças nas regras para prestação de contas, pesquisas e crimes eleitorais. As propostas ainda vão passar por debates, audiências públicas até aprovação. Uma das sugestões do TSE é sobre o impulsionamento de propaganda eleitoral. Partidos ou candidatos podem pagar para aumentar o alcance de publicações nas redes sociais, com críticas a adversários. Mas o conteúdo deve deixar claro que se trata de publicidade. Uma das críticas ao impulsionamento é a possibilidade de se propagar notícias falsas. Outra mudança prevê que não caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa a crítica ao desempenho da administração pública, ainda que ocorra a contratação de impulsionamento, desde que ausentes elementos relacionados à disputa eleitoral. É praticamente o retorno do financiamento privado de campanhas. E o pior, sem qualquer prestação de contas, qualquer cidadão comum pode impulsionar, falar mal de uma gestão e, com isso, proporcionar vantagens eleitorais vigorosas para o candidato da oposição. Hoje, as plataformas digitais são responsabilizadas por informações falsas quando se tratar de publicações que ataquem o sistema eletrônico de votação e ou promovam atos antidemocráticos. Outra mudança proposta estabelece que a remoção de perfis somente deve ser aplicada quando se tratar de usuário comprovadamente falso, relacionado à pessoa que sequer existe fora do mundo virtual, perfil automatizado ou robô. O TSE não fez novas propostas sobre o uso da inteligência artificial. Por enquanto, ficam mantidas as regras de 2024. Mas até o dia 30 de janeiro, o tribunal vai receber sugestões de pessoas, partidos ou associações. Também serão feitas audiências públicas entre os dias 3 e 5 de fevereiro. As regras de 2026 têm que ser aprovadas até 5 de março. E o preço da cesta básica caiu no Brasil no segundo semestre do ano passado. De acordo com os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, todas as 27 capitais registraram queda no valor do conjunto de itens da cesta básica no acumulado dos últimos 6 meses de 2025. A maior redução de 9% foi em Boa Vista, em Roraima, o que representou uma economia de mais de R$ 65 no custo da cesta. A menor queda foi em Belo Horizonte, pouco mais de 1,5%.
A justiça italiana voltou a adiar o julgamento do processo para a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli nesta terça-feira. O adiamento atende a um pedido dos advogados para que o caso seja analisado por outros magistrados na Itália. O pedido de extradição deve ser julgado em fevereiro. Os advogados de Zambelli afirmam que não há provas da participação da ex-parlamentar na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, apesar da condenação pelo Supremo Tribunal Federal, e querem que ela continue na Itália. Fora do Brasil, Donald Trump disse que o presidente Lula terá um papel importante no Conselho de Paz da faixa de Gaza. Trump fez um balanço sobre o primeiro ano do segundo mandato. Paz por meio da força. O mantra que norteou o governo de Donald Trump no último ano ganhou ainda mais protagonismo neste segundo mandato. Seja no Oriente Médio, com um bombardeio sem precedentes contra instalações nucleares no Irã e na participação direta na guerra na faixa de Gaza, ou na Europa, pressionando aliados militares a gastarem mais com a própria defesa e intermediando o conflito entre russos e ucranianos, e até mesmo na América do Sul, onde alcançou as vitórias mais recentes, a captura de Nicolás Maduro e o controle do petróleo venezuelano. Por trás das ações, um objetivo comum: reduzir a influência das economias rivais no mundo, principalmente a China. Hoje a Casa Branca ficou cheia para ouvir a coletiva do presidente americano sobre os primeiros 365 dias de governo. Para cada dia, foi destacada uma vitória. O compilado de metas foi comemorado por Trump. Somos o país do momento, afirmou. As conquistas militares foram escolhidas por Trump como as principais do primeiro ano. E agora já mira outras. Sobre comprar a Groenlândia, o presidente respondeu que veremos até onde ele pode ir e não descartou novas táticas caso a Suprema Corte derrube as tarifas impostas a outros países. Foi por meio das sobretaxas que Trump encontrou a arma mais eficaz de pressão. A gente não imaginava que ele ia usar as tarifas, né, de uma forma tão profunda, mexendo com a geopolítica ou a geoeconomia do mundo todo. Ou seja, ele teve uma disputa com a China, com o Brasil, com a Europa, né? Então, de fato, isso foi uma surpresa. O Brasil esteve entre os países mais afetados pela política tarifária americana. Em determinado momento, produtos brasileiros chegaram a ser taxados em até 50% ao entrar aqui nos Estados Unidos. Mas após encontros entre os presidentes Lula e Trump, parte das alíquotas foi retirada. Na coletiva, Trump voltou a dizer que gosta do presidente brasileiro e afirmou que ele terá um papel importante no Conselho de Paz que vai administrar a faixa de Gaza. Trump ainda declarou ser um fã do potencial da ONU, mas criticou o fato de as Nações Unidas não terem encerrado nenhum conflito. Nunca sequer pensei em recorrer a eles, disse. Em uma série de publicações em uma rede social, Donald Trump reforçou a intenção de controlar a Groenlândia e divulgou conversas que teve com líderes europeus. A imprensa americana classificou a madrugada de Trump como uma tempestade de mensagens. Entre elas, uma imagem criada por inteligência artificial em que Trump aparece ao lado do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado Marco Rubio. Eles fincam uma bandeira americana na Groenlândia para mostrar a conquista da ilha do Ártico em 2026. Em outra montagem, Trump se reúne com líderes da Europa na Casa Branca. Ao fundo, um mapa mostra a Venezuela, o Canadá e a Groenlândia com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Nesta publicação, o presidente americano mostra uma mensagem do presidente francês Emmanuel Macron. Não entendo o que você está fazendo em relação à Groenlândia. Em seguida, Macron propõe um encontro. Vamos jantar juntos em Paris na quinta-feira, antes de você voltar para os Estados Unidos. Trump também publicou uma mensagem do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Estou empenhado em encontrar uma solução para a questão da Groenlândia. Mal posso esperar para te ver, escreveu Rutte. O Tratado do Atlântico Norte é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. A tensão entre Europa e o governo americano coloca em risco o acordo de defesa entre os países. Em outra mensagem publicada hoje à tarde, Trump disse que nenhum outro presidente fez mais pela OTAN do que ele e que, se não tivesse aparecido,
não haveria OTAN agora. O presidente ainda criticou o Reino Unido, que abriu mão do controle de um arquipélago no Oceano Índico. As Ilhas Chagos agora ficam sob controle das Ilhas Maurício. A região possui uma base conjunta do Reino Unido e dos Estados Unidos. Para Trump, não há dúvidas de que China e Rússia viram esse ato de total fraqueza e chamou a decisão de grande estupidez. O presidente Lula diz que Donald Trump quer governar o mundo pela internet. No palco montado em um conjunto habitacional na cidade de Rio Grande, Lula criticou a desinformação impulsionada pelas redes sociais e usou o presidente dos Estados Unidos como exemplo. Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico! Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Lula entregou 1.276 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. O conjunto habitacional teve investimentos de 123 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento Social, com contrapartida do governo do Rio Grande do Sul. Minha Casa Minha Vida está chegando a 9 milhões de habitações entregues. E até o final do seu terceiro mandato, nós vamos chegar a cerca de 10 milhões de famílias brasileiras que realizaram o sonho da casa própria. Lula anunciou ainda a liberação de 24 bilhões de reais em investimentos no complexo portuário de Rio Grande. Ele também participou da assinatura para a construção de 5 navios e embarcações de transporte de gás liquefeito para a Transpetro, subsidiária da Petrobras. O projeto deve gerar cerca de 1.500 novos empregos diretos até março. O governador Eduardo Leite foi vaiado ao tentar discursar. Pessoal, este é o amor que venceu o medo? Não, né? Então vamos respeitar. Vamos respeitar, por favor. E agora você acompanha o nosso telão aqui porque as incertezas no mercado internacional não afetaram a Bolsa Brasileira, que bateu recorde e fechou acima dos 166 mil pontos pela primeira vez na história. O Ibovespa fechou então a terça-feira aos 166.276 pontos, alta de 0,87%. O dólar fechou a R$ 5,38, também teve alta aí de 0,29%. A União Europeia prometeu uma resposta firme ao presidente Donald Trump. Líderes do bloco se manifestaram depois do anúncio de tarifas contra países que se opõem à intenção americana de assumir o controle da Groenlândia. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmou que pode negociar qualquer coisa, menos a soberania da ilha. A Groenlândia é um território autônomo controlado pela Dinamarca. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, disse que as pessoas precisam estar preparadas e que um ataque não está descartado. A chefe da diplomacia da União Europeia também reagiu. Nenhum país tem o direito de tomar o território de outro, afirmou Kaja Kallas. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse que impor tarifas a quem não concorda com a posição de Trump é um erro. O bloco prepara uma resposta à ameaça americana com a possibilidade do uso pela primeira vez da chamada bazuca comercial, o que poderia impedir a entrada de produtos americanos na Europa e dificultaria a permanência de empresas dos Estados Unidos no continente. O Parlamento Europeu suspendeu a confirmação do acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos fechado em julho. As negociações previam tarifas de 15% sobre produtos, além de investimentos em energia e tecnologia. O secretário das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov,
também comentou a situação. Ele afirmou que a ilha não é parte natural da Dinamarca, que é uma conquista colonial. E nem o governo russo, nem a China têm interesse no território, ao contrário do que afirma o presidente americano Donald Trump. A localização da Groenlândia é estratégica para a defesa dos Estados Unidos. A região fica na rota mais curta da Europa para a América do Norte, o que é vital para o sistema de alerta de mísseis balísticos americanos. E durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a Europa não se curvará a Trump. Macron, que usava óculos escuros por causa de um problema ocular, falou poucas horas depois de Trump divulgar uma mensagem particular entre os dois. O presidente francês disse que não é o momento para imperialismos e colonialismos e que a Europa não se curvará às vontades do americano. Não devemos recuar e não devemos ceder à lei do mais forte, nem a táticas de intimidação, afirmou. Trump chega amanhã a Davos para o Fórum Econômico e não deve se encontrar com Macron. Hoje, autoridades americanas se reuniram com enviados do presidente russo, Vladimir Putin. Em um painel, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, alertou os países europeus a não retalharem os Estados Unidos por causa da intenção de Trump de assumir o controle da Groenlândia. E destacou que o uso de tarifas tem sido uma forma eficaz de levar países à mesa de negociação em temas estratégicos. O presidente da Ucrânia confirmou que foi convidado para integrar o Conselho de Paz de Gaza, mas que não consegue se imaginar ao lado da Rússia, com quem trava uma guerra há quase 4 anos. Volodymyr Zelensky disse que diplomatas ucranianos avaliam a participação da Ucrânia no Conselho, que será presidido pelo presidente americano Donald Trump. Zelensky afirma que seria difícil estar em qualquer tipo de grupo junto à Rússia, que também foi convidada. Após o governo francês dizer que recusaria o convite do governo americano, Trump anunciou que vai impor uma tarifa de 200% sobre vinhos e champanhes franceses. A ministra da Agricultura francesa, Annie Genevard, classificou a medida como chantagem. Enquanto isso, mais nações aceitaram integrar o Conselho de Paz, entre elas Marrocos e Emirados Árabes Unidos, que mantêm relações diplomáticas com Israel. O presidente Lula, que também recebeu o convite, encarregou o chanceler brasileiro Mauro Vieira de responder questões relacionadas ao grupo para definir uma resposta quanto à participação no Conselho. Hoje, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sar, confirmou que o país também foi convidado, mas que ainda não tomou uma decisão. Também nesta terça-feira, equipes israelenses começaram a demolir a sede da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos em Jerusalém. O governo israelense afirma que é dono do terreno onde funciona a entidade e diz que a organização colaborou com os terroristas do Hamas nos ataques de outubro de 2023. No ano passado, Israel proibiu a atuação da agência no país. A ONU nega as acusações, apesar de ter demitido funcionários suspeitos de envolvimento nos atentados. Nos Estados Unidos, autoridades de Minnesota foram intimadas em uma investigação federal sobre os protestos. Procuradores federais intimaram o governador Tim Walz e outras 6 autoridades do estado como parte de uma investigação sobre a possível obstrução da lei durante protestos contra operações de imigração. A investigação começou após a morte de uma manifestante no dia 7 de janeiro, durante uma ação de agentes federais que gerou protestos na região. As autoridades negam qualquer obstrução e afirmam que a investigação teria motivação política. Os Estados Unidos confirmaram a apreensão de mais um navio petroleiro na costa da Venezuela. As imagens divulgadas pelo governo americano mostram a tomada da embarcação sem incidentes, segundo os militares. O petroleiro estaria tentando furar o bloqueio americano. Com a prisão do presidente Nicolás Maduro, os Estados Unidos passaram a controlar o petróleo venezuelano. Este é o 7º navio apreendido desde que começaram as operações militares no Mar do Caribe.
Pelo menos 37 pessoas foram presas numa operação contra neonazistas em Portugal. Entre eles, suspeitos de atacar brasileiros. Um dos grupos era comandado de dentro de uma prisão no país. A polícia investiga se os integrantes tinham conexões com redes extremistas no exterior. Uma aurora boreal foi registrada em partes da Europa, onde o fenômeno é pouco comum. Imagens mostram o céu pintado com tonalidades de verde, de rosa. Esse fenômeno foi visto na Alemanha, na Inglaterra, na Hungria e também na Polônia. Especialistas disseram que este aparecimento incomum foi provocado por uma forte tempestade solar que levou luzes para as áreas mais ao sul do que o habitual. Lindo, né? E o extremo oriente da Rússia sofre com a maior nevasca em 60 anos. De Tóquio, a correspondente Silvia Kikuchi traz mais informações. Silvia, bom dia. Oi, Giovana. Boa noite para você e a todos. A região de Kamchatka foi tomada por metros de neve, com estradas bloqueadas e transporte paralisado. Imagens mostram cidades e vilarejos sob uma camada espessa de neve, com a população enfrentando grandes dificuldades para se locomover. Em alguns pontos, o acúmulo ultrapassou 3 metros. 2 pessoas morreram. A onda de frio, impulsionada por massas de ar ártico, se espalhou por toda a Ásia. Na China, cidades como Xangai tiveram estradas bloqueadas. No Japão, voos foram cancelados nos aeroportos do norte e noroeste. O transporte ferroviário e rodoviário foi altamente impactado em todas essas regiões. Especialistas alertam que essas condições extremas podem se repetir nos próximos dias e recomendam que a população evite deslocamentos desnecessários. Giovana. É verdade. Muito obrigada, Silvia. Uma forte tempestade de poeira atingiu a Líbia nesta terça-feira e provocou transtornos em diversas cidades do país. A tempestade avançou pelo leste do país e atingiu com mais intensidade a cidade de Benghazi, a segunda maior do país. A região ficou coberta por uma densa névoa alaranjada, como você pode ver. Por causa das condições meteorológicas adversas, as autoridades suspenderam temporariamente os voos em aeroportos internacionais. 4 ataques de tubarão foram registrados no litoral da Austrália em apenas 2 dias. 3 casos ocorreram na região de Sydney, a maior cidade do país. As ocorrências colocaram praias em estado de alerta e levaram ao fechamento temporário de alguns trechos do litoral. Equipes de salva-vidas reforçaram a vigilância com o uso de drones e helicópteros e orientaram banhistas e surfistas a evitar o mar até nova avaliação das condições de segurança. E uma tempestade atingiu a ilha da Sicília, no sul da Itália, e provocou alagamentos em áreas costeiras. Imagens gravadas por testemunhas mostram o mar agitado, ruas alagadas em uma cidade litorânea da Sicília. Ondas avançaram sobre a orla e invadiram ruas próximas à costa. A Proteção Civil italiana decretou alerta vermelho para partes da ilha, com previsão de chuvas torrenciais e ventos fortes. E o governo britânico aprovou o projeto de uma mega embaixada na China, no centro de Londres, apesar dos alertas de espionagem. Pequim comprou o terreno pelo equivalente a mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O complexo vai ter 55 mil metros quadrados. A aprovação tenta equilibrar a segurança nacional com a aproximação diplomática. O anúncio ocorre às vésperas da visita do primeiro-ministro Keir Starmer a Pequim. Um relatório da ONU alerta que o mundo entrou em uma crise global da água que já impacta bilhões de pessoas. O documento revela que o uso excessivo e a poluição da água precisam ser combatidos com urgência. Muitos sistemas de água já chegam a níveis críticos. 4 bilhões de pessoas enfrentam escassez severa por pelo menos 1 mês por ano. 1 em cada 4 não tem acesso seguro à água potável. E mais de metade das reservas de águas subterrâneas do mundo está em declínio. Ainda segundo o relatório, a crise hídrica pode ter consequências para a estabilidade social e para a vida das comunidades em várias partes do mundo.
Mudar de assunto agora, vamos para o futebol. Pelo Campeonato Paulista, o Novo Horizontino goleou o Palmeiras. O atacante Robson foi o grande destaque dessa vitória. O camisa 11 foram 3 gols, os 3 primeiros do Novo Horizontino na partida. Hélio Borges completou o placar. 4-0. Esta foi a pior derrota do Palmeiras sob o comando do técnico Abel Ferreira. E um recado importante, nesta quarta-feira a Record, o R7, o Record Plus transmitem São Paulo e Portuguesa a partir de 7h15 da noite. Por isso, o Jornal da Record é mais cedo, hein? 6h15. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Ótima noite.